Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes, capítulo 14. Nós começamos a estudar na semana passada esta parte aqui do livro de Juízes, que conta a história de Sansão, o último juiz. E nós vimos que Sansão foi um homem chamado por Deus para iniciar, digamos assim, um ministério de libertação do povo. O povo que já estava cativo por 40 anos, é um tempo longo. Lembramos que aqui não há nenhuma menção deles chamarem por Deus, clamarem a liberdade por Deus. Parece que já estavam acostumados a viver daquela forma. Mas mesmo estes homens não clamando, Deus se compadeceu do seu povo e manda um anjo a uma mulher. E essa mulher, esposa de Manoá, ela vai ter um filho. Então, um momento de muita alegria para aquele casal, e não só ter um filho, mas a promessa de que esse filho, ele seria alguém que iria começar a libertar o povo. Nós vimos que, diante de tanta alegria, o casal quer fazer um banquete para aquele homem de Deus. Eles acreditavam que era um profeta, mas esse disse que eles deveriam levantar um altar ao Senhor. E quando ele é questionado, quem ele era, quem esse homem era, ele diz que ele era o maravilhoso. E nós vimos aqui então Deus se manifestando em Jesus, e assim ele sobe aos céus, naquele momento daquele fogo do sacrifício. Vimos que, embora havia um tempo de muita separação de Deus, nós vimos um casal abençoado, Manoá e sua esposa. Então, em todos os tempos, sempre existirão pessoas firmes no Senhor. Por mais que o povo se desvie. E esse casal estava ali, clamaram a Deus, pediram para que aparecesse de novo, esse anjo, e assim eles se dedicaram. Nós falamos a respeito da esposa de Manoá, que também tinha que se dedicar, porque o filho estava com um voto de Nazireu, então ela já não poderia se alimentar de qualquer coisa, porque iria se contaminar aquele bebê. Nasce então Sansão. E aqui nós paramos, nesse momento aqui, final do capítulo 13, quando diz: deu à luz a um filho e lhe chamou Sansão. Lembramos que Sansão significa ensolarado, mas ele, embora seja um homem que vai trazer luz e alegria e libertação, também foi um homem que teve alguns momentos de sombras, ensolarado com alguns momentos de chuvas e tempestades. E esse homem, cheio do Espírito Santo de Deus, e assim que tem esse voto nazireu, uma das coisas que era necessária era deixar o cabelo comprido, e nós falamos que geralmente o voto nazireu durava apenas por um tempo, mas o dele foi para a vida toda. E esse homem era forte porque ele era cheio do Espírito de Deus. Aí nós vamos começar então o capítulo 14. Vamos ler aqui os primeiros versículos, vamos ler os versículos de 1 a 4.
Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai, sua mãe, lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, aqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Vamos fazer uma oração. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, nós Te louvamos, Senhor Deus, por essa noite, podemos cantar louvores ao Senhor, sabemos que o Senhor Deus é aquele que nos fortalece para a batalha, Deus, e que o Senhor Deus esteja abençoando esse momento de estudo, assim nos ensinando, ó Pai, e nos fazendo, ó Pai, meditar, ó Deus, sobre a nossa própria vida, sobre o objetivo do Senhor nas nossas vidas, os nossos caminhos, ó Pai. Que haja a luz do Senhor e que nós possamos obedecer, ser guiados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Disse há pouco que é um homem que tem como nome ensolarado, mas que teve momentos de trevas, e não demorou muito tempo para que Sansão começasse a perder e se perder. Ele foi chamado para destruir o inimigo, para libertar o povo do inimigo. E quem quer destruir o inimigo, ele não vai lá casar com alguém do inimigo. Ele vai fazer uma parceria com o inimigo? Como que você vai destruir alguém que você agora quer que seja a sua família? Então, aparentemente começa tudo errado. Mas nos chama a atenção o versículo 4, quando diz: o seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Deus transforma caminhos, decisões erradas para cumprir os seus propósitos. Isso não é bom para a gente, nós sofremos por isso, como Sansão vai sofrer. Mas a obra de Deus, ela nunca perde, ela nunca deixa de ser feita por causa dos nossos caminhos meio tortuosos. Sansão não tinha que se aproximar dos filisteus para destruí-los, e foi nesse começo aí, nessa paixão, que começou a aproximação, e ao invés de uma aproximação, nós vamos ver aqui nesse capítulo, começa a desavença. E quem quiser fazer desavença com Sansão não está ganhando muita coisa, Um homem forte, um homem bravo, um homem descontrolado. Nós falamos na semana passada que é um homem de ânimo dobre, ao mesmo tempo que ele está feliz, que ele está de um jeito, ele muda intempestivamente, se torna agressivo, se torna violento. A gente vai ver isso em toda a história dele, começando neste capítulo que vamos estudar hoje. Percebe-se que ele tinha um voto, mas ele começa a quebrar esse voto. Primeiro, ele desrespeita os seus pais. Seus pais o orientaram, dizendo: olha, não vá com essa mulher, não vá atrás dela. E ele diz: é essa que eu quero. Não ouviu um conselho dos seus pais. Ele assim está também desobedecendo o Senhor. O que ele tinha que descer? Desceu Sansão a Tímina. O que ele tinha que descer lá e olhar para essas filhas dos filisteus? Ele não tinha que estar fazendo isso. Ele vai então se afastando dos seus pais, se afastando do Senhor, e aí o seu coração, que era para se encher de amor
pela causa, pelo povo, é um coração que se enche do eu. Eu quero essa, eu gosto disso. Bem parecido com muitos momentos da nossa vida, né? Para não dizer muitos mesmo. Parece que a gente esquece da nossa causa, a gente esquece do nosso propósito, porque é atraído por uma coisa. Esquecemos, assim, do que nós devemos fazer. Acho que eu engasguei com o vento, nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu soprei assim, engasguei. Sansão começa a ser controlado pela concupiscência dos olhos e não pela lei de Deus. Sansão não estava agradando nem ao Senhor, nem aos seus pais. Mas Deus cumpre o seu propósito. Mais uma vez eu repito. O texto no versículo 4 diz que isso vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Isso vinha do Senhor. Sansão não tinha muita coisa planejada, devia estar planejando. Mas mesmo sem planejamento, a sua vida estava sendo usada, estava caminhando para o plano maior de Deus. Parece com muita gente, né? Muitas vezes nós, a gente não planeja, mas o planejamento vai acontecendo. E quando a gente vê, Deus está executando a sua obra nas nossas vidas. Versículos 5-9. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, e ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Mais uma vez nós estamos vendo Sansão tomando atitudes erradas após erradas. Resolveu, vamos casar, então vamos para lá. Como se já estivesse num caminho errado, ele resolveu desviar desse caminho errado para um outro caminho, digamos assim, mais errado ainda. Que caminho mais errado é esse? Aqui diz que chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bradando-lhe, lhe saiu ao encontro. Ele saiu da sua estrada, deixou lá os seus pais e foi para o lado de umas vinhas. Nós sabemos que o voto nazireu impede, né, de tomar bebidas e a própria uva, a própria vinha. O que ele estava indo fazer lá? O comentarista diz que, por que não dizer que Deus mandou um leão para afastá-lo das vinhas, para quebrar o seu voto, que ele estaria ali quebrando o seu voto? Bom, se foi isso, não adiantou muito, né? Porque ele derrubou o leão, matou o leão, mas continuou no seu mau caminho. Pense bem, você está indo atrás de situações erradas e de repente vem um leão na sua direção. Será que isso não é um aviso? Ele não podia ter parado e pensado, olha, acho que eu estou no caminho errado, não devo me casar com essa mulher, não devo transgredir os caminhos do Senhor, não devo me afastar
Olha, eu dei essa desviada para vir aqui, olha o que aconteceu. Isso não aconteceu com ele. Ele continuou, ele seguiu o seu caminho. E aqui a gente percebe que o Espírito de Deus deu esse poder. Deu esse poder para que ele vencesse. Era a propósito de Deus que ele ficasse vivo, que ele continuasse a sua trajetória. Algumas semanas depois, ele voltou para buscar lá sua noiva e passou novamente pela vinha. Ele também não tinha nada que ter entrado naquele lugar de novo. Mas acredita-se que ele foi lá para ver o leão, né? Como se fosse o troféu. Olha aqui, o leão que eu matei. E ele chegando lá, ele viu essa carcaça do leão com mel. Parte do voto diz que não deveria tocar em cadáver, muito menos comer alguma coisa que estava ali naquele corpo daquele cadáver. E o texto diz que ele comeu e deu ainda aos seus pais, que não sabiam que vinham de um corpo, de um cadáver. Como se não bastasse, aqui na sequência nós vamos ver que ele vai fazer uma, digamos assim, uma charada, uma piada com essa história. Então nós percebemos aqui, mais uma vez, ele se afastando da verdade. 10 a 18 já é então quase que no final aqui, né? Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer os moços. Sucedeu que, como o vissem, convidaram 30 companheiros para estarem com eles. Aqui essa ideia aqui, como era um casamento, digamos assim, no lugar errado, com pessoa errada, ele sempre teria os convidados. Ele teve que arrumar convidados dos próprios filisteus aqui. Esses moços que ele arrumou aqui, então não eram amigos deles. Ele estava ali para estar junto com Sansão, né? Fazer parte como se fosse da família de Sansão. E aí, quem sabe, para quebrar o gelo, para descontrair, eu não sei o que passou pela cabeça de Sansão, mas ele faz um enigma. Disse-lhes, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas o declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não puderdes declarar, vós me dareis a mim as 30 camisas e as 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Bom, 30 camisas e 30 vestes festivais não era pouca coisa. Então era algo que iria ter um custo alto. Não sei por que esses homens entraram nessa história. Talvez eles acharam que seria algo fácil, né? Enigma, 30 homens para desvendar um enigma, nós vamos conseguir, vamos ganhar essas camisaria toda aí. Qual é o enigma? Qual é aqui a charada ou a história? Então ele usou aquela história do leão lá. O leão que tinha mel. Então lhe disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. 3 dias, tinha 7 dias, né? Em 3 dias, nada puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido que nos declare o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Convidaste-nos para vos apossardes do que é nosso? Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: não somente me aborreces e não me amas, pois destes aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a mim. E ele lhe disse: nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti?
ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, portanto, o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vos não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Aqueles homens então começaram a entrar em desespero, os dias iam passando, e eles fizeram algo muito duro, né? Ameaçaram essa noiva aí, digamos assim, de Sansão. Vão matar sua família, vão pôr fogo na sua família, vão matar você. Você tem que descobrir. E ela foi então e ficou lá choramingando e pedindo e clamando e tal. E ele não suportou. Sansão uma hora falou: vou ter que falar, eu não aguento mais ouvir essa mulher aí falando no meu ouvido. Eu vou declarar. E assim ele declarou, e ela declarou aqueles homens. Quando Sansão ouviu deles a resposta, ele na mesma hora entendeu que foi a mulher, né? Porque como iriam descobrir isso? Não era muito fácil. Por isso que ele diz aqui: não vos lavrasseis, não, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Essa expressão aqui, lavrar com ovelha, com novilha, ela se refere à questão de ser desonesto, digamos assim, né? Desonesto. Quem que lavra a terra? Não é novilha. Então é como se você estivesse fazendo algo no lugar, quebrando as regras. Quebrando as regras. E vocês quebraram as regras. Se vocês não tivessem quebrado as regras, não tivesse falado com a mulher lá, chama ela de novilha, vocês nunca saberiam, não teriam descoberto. Então, mais uma vez, lembra que nós falamos? Se afastou dos seus pais, se afastou do Senhor, tomou um caminho desvio para uma vinha, matou um leão e agora come o mel que estava no corpo desse leão. E aqui nos chama a atenção deste enigma. Mais uma frase de um comentarista, do Wiersbe. Ele diz: desobedecer a Deus é horrível o suficiente, mas fazer disso uma piada é sinal de insensibilidade espiritual ainda mais grave. Mais grave. Quando ele faz uma charada com essa história, né? Algo grave. O que acontece então, na sequência aqui? Sansão, aqui é a primeira vez que aparece, né? Ele perdendo a calma, a paciência. A gente poderia perguntar, mas por que então ele não foi lá e atacou esses homens? E falou: não vou dar veste nenhuma para vocês e vou bater em todo mundo aqui e tal. Aparentemente, ele talvez entendeu que seria uma ameaça para a família da noiva dele, para ela mesma, como eles já tinham ameaçado. Né? E o que ele faz? Ele vai uns 30 quilômetros distantes e mata 30 homens. Vamos ler aqui o texto. 19 e 20. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivais deu aos homens que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Então ele não matou aqueles 30 homens, né, da charada, ele foi uns 30 quilômetros lá numa outra cidade e matou esses outros 30 homens. Mas para quê? Porque tinha a história do despojo.
Aí ele tirava as vestes lá, ele pegava o que ele precisava para dar para aqueles outros 30 homens que acertaram o enigma. E assim ele cumpriu o acordo. Só que ele ficou tão bravo que ele largou da mulher. E aí começa a história do propósito de Deus. O que começou tentando fazer uma aliança, já começa uma desavença. E o que nós falamos, né? Deus vai começar uma obra no meio daquele povo, mostrando para o inimigo que o Senhor e que o povo do Senhor não poderia ser assim subjugado por tanto tempo. Lembra que nós falamos na semana passada que eles nem estavam se importando também. Eles não conseguiam enxergar que algum dia os israelitas, aqueles homens, poderiam tentar se levantar no motim ou algum líder contra eles. Eles estavam numa situação tranquila, subjugando o povo de Deus, e o povo de Deus falou, tá batendo, mas não está batendo muito, né? Vamos ficar assim mesmo. Dói, mas dói pouco. Acomodado de cá, acomodado de lá, e aparece um Sansão. Foi um sinal de alerta aí. E nas demais histórias, a gente vai perceber como Deus foi começar assim a mostrar o seu poder por intermédio desse juiz, desse homem, Sansão. Ele não quis mais a mulher e deu ainda ao seu companheiro. Ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Assim termina este capítulo. Nós percebemos, né, que Sansão, um homem precipitado, um homem impetuoso, um homem aparentemente, não é totalmente, né, sem direção. O que a gente aprende para as nossas vidas? Semana passada nós já falamos, né, sobre essa questão do perigo dessa duplicidade, né, um ponto muito sério de nós mudarmos de um momento para o outro. Às vezes porque a gente muda, né? A gente vive com sensações. Uma hora você está com fome, outra hora você não está com fome. Uma hora você está calmo, outra hora você está mais bravo, né? O nosso ser, né? Nosso coração, nossa alma, os sentimentos vão mudando muito rapidamente. Mas nós temos que aprender a controlar as nossas ações, controlar as nossas decisões. Deu vontade de passar no sinal vermelho, eu vou apertar o acelerador até o fim, vamos ver o que dá. Roleta russa de sinal, né? Não, eu preciso controlar as minhas emoções, porque tem uma chance muito grande de dar errado. Deus perde com isso? Não, o que nós vimos hoje. A obra de Deus continua sendo feita. E aqueles que são filhos do Senhor, mesmo em determinadas situações, eles voltam depois para o Senhor. Mas nós precisamos aprender a andar diferente. Sansão estava sendo guiado pela sua própria vontade. Sansão estava até mesmo sendo guiado pelos seus desejos. É interessante essa ideia da mulher aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa mulher o seduziu, depois de seduzir, o dominou, o controlou, podemos dizer assim, porque ela fez ele falar o que ela queria, e depois o traiu. Olha a sequência que acontece, que o que o mundo faz com a gente. Ele nos seduz a buscar o que desagrada ao Senhor, depois ele nos escraviza, ele nos controla. Depois que você se entregou, como não dizer que está controlado pelas suas emoções, pelos seus desejos? E no final ele nos trai. Ou seja, ele não vai oferecer aquilo que nós imaginávamos. O inimigo quer nos destruir. E isso foi o que aconteceu na vida de Sansão. Mas tem muita história aqui ainda pela frente.
sobre a questão da instrução do Senhor, não fugir do caminho. Fugiu do caminho já querendo casar com aquela mulher. Depois está indo para o casamento, ou lá para encontrar com ela, desvia para uma vinha. Transgride com a sua vida. Um homem sem controle. Salmo 32, verso 8 e 9 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedece. Deus nos chama, nos instrui, para que nós estejamos seguindo o conselho, as vistas, o caminho do Senhor. Se nós não buscarmos o Senhor, nós vamos perder esse controle. Se olharmos para o Senhor com fé, nós vamos ser conduzidos através dos nossos pais que nos guiam, nossa família, da nossa igreja, da palavra de Deus. Mas se dermos costas para tudo, nós vamos nos perder no caminho. O mundo hoje está muito nessa tendência do isolamento, né? Eu me afasto de tudo. E nós não podemos ser levados para esse tipo de pensamento. Eu preciso buscar mais o Senhor. Semana que vem é a semana de oração e depois a gente vai continuar. Acredito que mais uma semana ou duas. Vemos as histórias aqui de Sansão. Nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos cantar ainda um último hino. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra. Ó Deus querido, que nós possamos seguir os Teus caminhos. Que essas histórias que nós vemos, ó Pai, Sansão, um homem que foi chamado homem de fé, ó Deus, mas se afastou dos seus caminhos, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, nesse caminho do Senhor, buscar a direção do Senhor. Não permitas que nós venhamos nos afastar dos seus caminhos. Mas sabemos, ó Deus, que em todo o tempo o Senhor está cumprindo o seu propósito na nossa vida. Que a Tua vontade, ó Deus, é mais importante do que tudo, ó Pai. E obrigado, Senhor Deus, porque apesar as nossas falhas, ó Deus, o Senhor Deus nos conduz de volta e o Senhor Deus nos usa para a Tua obra. Pai amado, obrigado por esse momento, pelo estudo da Tua palavra e que nós tenhamos sempre essa disposição de estar aqui e também de estudar na nossa casa a palavra do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.